Oi, gente, e aí? Como é que vocês estão de quarentena? Como estão passando? Espero tudo certo. E bom, agora a gente vai ter então que prosseguir com a matéria de trigonometria, partindo para soma dos arcos agora. Para não ter que pegar de novo aquele modelo grandão que a gente estava trabalhando antes, eu fiz esse exemplo visual aqui do lado, porque é bem pouquinho que a gente tem que entender essa parte. É só imaginar o seguinte, a gente vai fazer a soma dos arcos. Então aqui tem um ângulo A e um ângulo B. A gente vai fazer a soma desses dois e descobrir o seu seno, seu cosseno, tangente, o que for preciso, certo? Bom, então para fazer isso a gente vai ter que trabalhar com essas três fórmulas aqui. E elas têm alguma coisa de parecido, pelo menos as duas primeiras, elas têm bastante coisas parecidas, porém tem alguns detalhes que vão ser mudados, certo? Então tem que ficar bem atento. Bom, a primeira delas vai ser a fórmula seguinte. A gente tem o seno de A mais B, são dois ângulos somados, certo? Portanto, a gente vai usar a fórmula de seno de A vezes o cosseno de B mais o seno de B vezes cosseno de A, certo? Primeiro de tudo, eu vou dar uma explicaçãozinha de como lembrar dessa fórmula, como eu faço para lembrar, e um macete para quem achar que é mais fácil lembrar pela frase, certo? Bom, primeiro de tudo, vejam que as funções vão ser alternadas. Então, é seno, cosseno, seno, cosseno. E vai ser ABBA, certo? Bom, e a gente vai manter o mesmo sinal, certo? Sempre um sinal positivo, caso o sinal do interior seja positivo e a gente esteja trabalhando com o seno, beleza? E qual que vai ser a frase macete para lembrar disso? Vai ser senta A, coça B. Daí eu vou botar aqui um mais, só para lembrar que o sinal é mais, certo? Senta B e coça A. É só uma variação, certo? Então, vamos lá. Senta A, coça B. Senta B, coça A. Beleza? O segundo, ele também vai ter essa história de senta e coça, mas vai estar em outra ordem. Bora ver como que ele vai ficar. Então, aqui no cosseno, na verdade, não vai ter essa variação de seno, cosseno, seno, cosseno. Os senos vão ficar juntos e os cossenos também, certo? Então, aqui a gente ficaria com cosseno de A vezes cosseno de B. Agora o sinal inverte e fica seno de A vezes seno de B, ok? Bom, aqui a gente percebe as diferenças. O que varia, na verdade? O do seno era seno, cosseno, seno, cosseno. O do cosseno é cosseno, cosseno, seno, seno, certo? As funções ficam juntas. Cosseno com cosseno, seno com cosseno, seno com seno. Só que o sinal ele vai ser invertido. Ele vai ser o contrário, certo? Se antes era positivo, aqui vai ser negativo, ok? Então, o sinal do seno é igual e o sinal do cosseno é diferente, beleza? E daí a gente vai usar a história do senta e coça de novo, certo? Eu já vou pular para quando eu já tiver escrita a frase. Bom, gente, então essa aqui é a outra frase. Coça A, coça B, senta A, senta B. E o sinalzinho aqui só para lembrar vocês, beleza? Professora, e a tangente? Vai ser nessa história também? Então, a tangente ela vai ter uma leve alteração, tá bom? A fórmula dela é um pouquinho maior, só que ainda assim dá pra usar um macete para lembrar. Aliás, é o macete que eu acho mais legal. Que vai ser assim. A fórmula dela, a gente vai pegar tangente de A mais tangente de B. E embaixo, agora a gente vai ter que colocar um valor mesmo. Não só com incógnitas, que é o 1 menos tangente de A vezes tangente de B. Eu sei que às vezes pode dar uma assustada um pouco essa fórmula, mas o macete dela eu acho ótimo para lembrar, certo? Que é o seguinte. Eu vou cortar para quando eu já tiver escrito ele, porque ele é um pouquinho grande, uma frase um pouco comprida. Bom, gente, a última frase então vai ser... vamos comigo nessa, que é um pouco comprida. Tangente, a gente tá chamando de tangente. Eu abreviei um pouquinho, porque senão a frase vai ficar muito extensa. Gente, perdão pelo barulho dos carros, não tem o que eu fazer, né? É uma pena. Mas, se estiver muito ruim, me avisem, tá? Dê um feedback aí, qualquer coisa, que a gente busca um outro jeito de fazer.
Bom, a gente pega a frase tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e tem gente que beija, certo? Então, o gente, não tira, que é essencial. Tem que lembrar que tem o número tá? Às vezes essa parte que passa mais batido, porque, tipo assim, não é tão frisado na frase, certo? Mas lembrem do que é importante, senão a conta dá toda errada. Certo? Então, essa é uma forma de lembrar a regra da tangente. Bom, tem alguns detalhes que eu quero comentar ainda, que a gente passou um pouquinho batido, certo? Só para vocês entenderem qual que é o contexto dessas questões. Primeiro de tudo, eu queria dizer que tem mais um macete para do seno e que eu acho mais legal do que seno e coça, só que é um pouquinho maior e precisa de um conhecimento extra. Vamos entrar um pouquinho, então, na área da literatura, né? Quem lembra aí do poema do Gonçalves Dias, certo? Já tô até me esquecendo, meu Deus. O que a engenharia não faz com a gente, né? Mas, bom, tem aquele poema, espero que vocês conheçam, certo? Do Gonçalves Dias, que fala: da minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, certo? Então agora eu vou falar desse poema completando com um verso um pouquinho diferente, né? Que o matemático, ele bate o olho... Perdão, gente. Esse barulheira. O matemático bate o olho nos poemas e fala: acho que isso não entra muito fácil na minha cabeça, vamos tentar mudar um pouco. Então vou botar aqui como é que vai ficar o poema, diferente agora, e vou recitar para vocês. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Obrigada. Bom, partindo pro resto agora dos detalhes. Existe, além da soma dos arcos, a subtração dos arcos. Mas eu não vou fazer uma parte da aula, tipo assim, escrevendo tudo isso de novo e tal, porque são as mesmas fórmulas, certo? É muito igual. A única coisa que vai alterar vai ser o sinal. Então, todos os sinais dentro do parênteses, eles vão estar agora negativos, certo? E se eles estão negativos, todos os outros sinais das fórmulas, eles vão ser alterados. Então, por exemplo, o seno, ele sempre vai combinar os sinais. Então, se aqui dentro do parênteses é negativo, fora também é. O cosseno, ele é o inverso. Então, se dentro é positivo, de fora é negativo. Se dentro é negativo, de fora é positivo. E da tangente, o numerador tem o mesmo sinal do que está no parênteses. E o denominador diferente, certo? Só isso. Se aqui for dentro for negativo, embaixo, positivo. Beleza? Mas o resto é igualzinho, a fórmula não muda, apenas altera o sinal. Beleza? Então, muito cuidado com o sinal, tá bom? Então, galera, só para finalizar essa parte do assunto, a gente vai terminar falando de arco duplo. O que seria um arco duplo? Imagina se, ao invés de a gente estar somando dois ângulos diferentes, que é o caso do A com o B, a gente estivesse somando ângulos que têm o mesmo valor. Por exemplo, o ângulo de 30 com o ângulo de 30. Seria a mesma coisa de, em vez de colocar A mais B, 2A, certo? Porque é o mesmo valor. Então, como que ficaria isso? Vamos simplesmente substituir B, que a gente tinha posto nas outras fórmulas, por A, certo? Então, a fórmula do seno ficaria seno de A vezes cosseno de A. A gente vai lembrar que a gente somou os dois, A mais A, certo? Então, aqui vai ficar um sinal positivo. Só lembrar da fórmula anterior, certo? Vendo que aqui eu substituí B por A. E aqui ficaria também seno de A vezes cosseno de A, certo? Resumindo, se a gente perceber, as duas expressões são iguais. Portanto, eu posso chamar de 2 seno de A vezes cosseno de A, certo? Esse daqui é o nosso arco duplo com a fórmula do seno. Vamos ver agora como vai ficar o do cosseno, certo? Bom, vamos montar ele. Lembrando que vai ficar cosseno de A vezes cosseno de A menos, porque aqui era um sinal positivo, somei A com A, agora o sinal é o contrário, menos seno de A vezes seno de A, que vai resultar em cosseno ao quadrado de A, porque é a mesma expressão se multiplicando, certo? Então, ao quadrado,
Gente, um detalhe, o ao quadrado, quando a gente fala cosseno de A ao quadrado, ele vem aqui, tá? Entre cosseno e A, beleza? Menos seno quadrado de A, beleza? Essa é a expressão da nossa segunda forma. Vamos agora, então, para a terceira, a da tangente. Como que ela vai ficar? A gente lembra, então, que a fórmula era tangente de A, dessa vez o mais tangente de A também, certo? Que a gente substituiu a tangente de B, dividido por 1 menos tangente de A vezes tangente de A, que vai resultar em 2 tangente de A sobre 1 menos tangente de A vezes tangente de A, tangente ao quadrado de A. Ok? Então, essas são as nossas expressões em arco duplo, certo? Gente, não tem muito segredo essa parte, se você souber a primeira que eu ensinei, certo? A parte de soma de arcos. Porque simplesmente é você pegar aquela fórmula, substituir todo B por A, certo? Ou todo A por B, tipo assim, botar simplesmente um ângulo para tudo e desenvolver aquilo, certo? Daí você tem todas as fórmulas em mãos. Também, aqui vocês simplesmente podem usar os macetes de novo, certo? Por exemplo, aqui na parte da tangente, vocês lembram, né? Tem gente que ama, tem gente que beija. Daí você lembra que o B você substitui por A. Tem gente que ama e tem gente que beija. Daí você só vai substituindo tudo por A, beleza? Bom, gente, é isso então para a aula de hoje. Qualquer coisa, podem vir atrás, tirar as dúvidas, resolvam as questões que eu vou mandar para vocês. E a gente se vê, espero que logo, logo, né? Um beijo e até mais!